Olá, eu sou a evangelista Fabiane. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula da Escola de Líderes. Hoje nós temos como tema da nossa aula metas e objetivos. Como é importante, né? A gente saber para onde vai. Você conhece o ditado aí famoso que quando a gente não sabe para onde a gente quer chegar, onde a gente quer ir, qualquer lugar serve, né? E, na verdade, a gente nunca chega ao lugar desejado, mas é o lugar que nos aparece, qualquer caminho. Por isso eu quero deixar esse texto primeiramente para você, que é o de Lucas 14:28. E a gente vai ler junto. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a verem comecem a escarnecer dele. E olha que interessante, né? Jesus ele traz um contexto ali de discipulado, mas muito mais que isso, ele está falando de todo o investimento e planejamento que nós precisamos ter quanto ao nosso futuro, né? Ele é o nosso fundamento, ele é a nossa base, mas nós precisamos construir algo. E ele tem algo para todos nós e a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, né? Olha que interessante, esse planejamento que Jesus trata também nesse versículo sobre os gastos, sobre o planejamento para que a gente possa acabar aquilo que a gente está empreendendo, e nesse tema especificamente em Deus, nós precisamos entender que é muito importante, porque todo o planejamento que nós temos agora evita problemas maiores lá na frente, não é verdade? Normalmente, sem planejamento, muitas outras coisas já acontecem no nosso dia a dia, né? A gente observa que tem as fatalidades, tem alguns ajustes que o Senhor traz sobre nós temos provações, nós temos algumas tentações, nós temos coisas que provam a nossa fé, que trabalham no nosso caráter. E se a gente não tiver o nosso objetivo claro, essas coisas acabam atrapalhando, essas coisas que acontecem no dia a dia. Mas se a gente tem, a gente torna a nossa jornada da vida muito mais simples. A gente passa a nossa vida com muito mais tranquilidade para chegar ao objetivo, porque nada dessas coisas vai conseguir atrapalhar. Então é importante nós termos as nossas metas, é importante nós termos os nossos objetivos muito bem claros. Para exemplificar isso, eu trouxe pra gente, para falar sobre objetivo, para falar sobre o nome mais apropriado que nós usamos, né, no contexto igreja principalmente, nós usamos a palavra, a Bíblia mesmo descreve, que é a palavra propósito, né? E para exemplificar pra gente, eu trouxe uma bola, né? E eu queria fazer algumas perguntas para você a respeito dela. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: qual é mais importante? Se essa bola é mais importante que uma bola de futebol, por exemplo. Essa bola é mais importante que uma bola de futebol, ela é menos importante que uma bola de futebol. Pensa comigo aí. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque a gente se compara muito com o outro, né? E essa primeira pergunta se refere ao quê? Se refere à tua missão, ao teu propósito, ao meu propósito. Ele não é mais ou menos importante do que qualquer um outro propósito. Quando a gente fala dessa bola que é para entreter uma criança, a gente está falando que o objetivo dela é entreter alguém. Esse é o objetivo dela. Mas a bola de futebol, ela tem outro objetivo, ela tem outro propósito, né? Ela tem outra finalidade, de repente para outras pessoas. E ela não é menos ou mais importante do que a outra bola. Então, eu e você, nós não somos mais ou menos importantes, nosso chamado, nosso propósito não é mais ou menos importante que o chamado do outro. Não se trata do outro, mas se trata de nós mesmos. A gente não pode medir o nosso propósito pelo que a outra pessoa tem. O outro chamado, o outro propósito de um outro alguém, ele só soma com o nosso. Não é para dividir, mas é para somar, em nome de Jesus. Eu quero ler para você um versículo, e ele está em Atos 20:24. Olha só o que vai falar. Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus
me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha que interessante que esse homem fala. Ele está dizendo que há uma corrida, mas em nenhum momento ele fala que essa corrida é contra alguém. Ele só diz que há uma corrida para completar o ministério que o Senhor Jesus lhe confiou. Ele está falando do propósito, né? Então ele está falando de uma corrida que não é contra alguém, mas ele sabe que precisa correr. E muitas vezes essa corrida é contra nós mesmos. Então não se trata de vencer outra pessoa. Não se trata de o seu propósito ser maior ou menor do que outra pessoa. Mas se trata de você vencer você mesmo. Se trata de chegar lá, só de chegar lá. E não de chegar na frente ou atrás de alguém. Então é importante a gente entender isso nesse primeiro ponto. O seu propósito é único. É seu. Amém? E a segunda pergunta que eu quero te fazer é: qual é o propósito dela, específico? Qual é o propósito dessa bola? Nesse caso é entreter minha filha, né? Mas qual é o propósito de uma bola de futebol? Qual é o propósito de uma bola de tênis? Qual é o seu propósito? Para o que você foi chamado. E para que a gente possa falar sobre esse segundo ponto, eu queria que você desse um pause nesse vídeo, pegasse papel e caneta e que a gente possa estar respondendo algumas perguntas que eu vou te fazer agora, tá? Dá um pause aí a cada pergunta, responde, pensa com carinho, reflete, a gente vai dando continuidade. A primeira pergunta é essa: para a gente entender qual é o objetivo, porque muitas vezes a gente não tem um propósito bem claro nas nossas vidas. De uma maneira geral, a gente sabe que a gente tem um propósito de se relacionar com outras pessoas, a gente tem um propósito às vezes como mãe, como pai, nós temos um propósito como esposo, como esposa, nós temos um propósito de maneira geral, né? Mas tem um propósito específico, tem algo sobre a nossa vida, que com essas perguntas a gente pode descobrir. Vamos lá então? E a primeira é: quais são as coisas que mais gosto de fazer, mesmo quando não ganho dinheiro? Dá um pause no vídeo e responde. Depois a gente dá continuidade para o próximo. Segundo, por que eu quero fazer? Terceiro, quem eu quero ser? E o último, e talvez acho que a pergunta mais importante, mais apropriada para as nossas vidas é: você já fez essa oração? Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Essa é a pergunta mais importante. A gente precisa entender que não é Deus que vem até os nossos objetivos, nossos propósitos, Deus que vem até a nossa vida. É a gente que se alinha com a vontade de Deus. Deus é soberano e a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente não tem dúvida do que ele quer para nós. Basta saber se a gente está disposto a se alinhar com a vontade dele. E essa oração se trata disso. Deus, qual é o teu propósito da minha vida? Por que eu fui criado? Isso fala de objetivo. Isso fala do final da tua construção. Tem um escritor que diz assim: um homem sem propósito é como um barco sem leme. É um ninguém. Então qualquer onda que passar, a gente vai. Como eu falei no princípio a respeito das coisas que acontecem no dia a dia conosco que não são planejadas. Mas se a gente tem um objetivo claro de onde nós temos que chegar, muito mais do que queremos, é onde nós temos que chegar. Aí sim a gente fala da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós não queremos, nós temos dificuldade em aceitar o que Deus quer sobre as nossas vidas. Mas se você é como eu, que tem experimentado o melhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, eu sei que você tem buscado se alinhar com a vontade dele. Então essa pergunta é muito importante. E ela não pode ser adiada. E Deus vai te responder. A gente sabe que o maior fracasso que nós podemos ter é ser bem-sucedidos em coisas que Deus não nos chamou para fazer. Sabe, a gente corre atrás, corre atrás, corre atrás. Tem uma canção da Heloísa Rosa que diz: busco na vida tantas coisas e não sei por que razão, mas descobri lá no final que eu corri atrás do vento. E aí ela segue falando: o que eu preciso o homem não pode dar, o que eu preciso o dinheiro não pode comprar. Então, alguém sem propósito acaba cometendo coisas, fazendo coisas que Deus não chamou ele para fazer.
Por isso essa pergunta é muito importante. Antes de nós traçarmos metas, nós precisamos saber onde nós temos que chegar. O que Deus quer para mim, para o que eu fui criado. Amém? Então que você possa se perguntar, possa perguntar ao Senhor para o que você nasceu. A gente sabe que quando a gente aceita Cristo, nós dissemos: Senhor, eu te aceito. Eu te aceito, Senhor, como meu Senhor e como meu Salvador. E a gente esquece do Senhor, a gente fala assim, a gente fala do Salvador. A gente fala assim: Senhor, eu quero a tua graça, quero a tua salvação, quero tudo que o Senhor pode me dar. Mas o Senhor fala primeiro de tudo aquilo que eu posso dar a Ele, que é deixar Ele governar a minha vida, deixar Ele cuidar de mim, deixar Ele cuidar, deixar Ele direcionar para onde eu vou. Então se trata disso, de nós aceitarmos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Olha que coisa mais linda a vontade do Senhor para nós. Ele faz muito mais do que nós podemos pedir e do que nós podemos pensar. E a gente segue com o nosso exemplo da bolinha. E eu faço mais 2 perguntas para vocês. E a próxima pergunta é: quantos lados essa bola tem? Pensa aí comigo. Não é difícil. Essa bola ela tem 2 lados, que é o lado de dentro e o lado de fora, certo? Agora eu vou te fazer a segunda pergunta. Qual é o lado mais importante? Fábio, o lado de dentro é mais importante, porque o lado de dentro tem o ar. É o ar que guarda o ar, e sem o ar essa bolinha não vai ter finalidade, não vai ter propósito, né? E aí eu digo pra você: e o lado de fora? Aí nós vamos dizer: o lado de fora é mais importante, porque se alguma coisa pontiaguda furar essa bola, ela também vai estourar, ela vai perder a finalidade, vai perder o propósito. Então o que a gente entende é que uma coisa tem a ver com a outra, as 2 coisas caminham juntas, e assim é o nosso propósito. O que acontece? A gente cuida tanto do lado de dentro da nossa fé. O que é o lado de dentro, né? É a nossa fé, são as nossas convicções, é o nosso temor a Deus, que a palavra diz que é o princípio da sabedoria. Então nós somos grandes homens e mulheres de Deus abençoados, mas nós esquecemos do lado de fora muitas vezes. E a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta, então as obras são necessárias. A gente retém muito, mas na hora de botar isso para fora, muitas vezes nós não sabemos para onde ir. Por isso a primeira pergunta sobre o propósito. Ali Lucas 14, apesar de posto o fundamento, né, ele fala ali: nós precisamos construir. Então assim nós temos a certeza daquilo que nós temos, que é Jesus. Agora nós precisamos ir em direção àquilo que Ele quer para nós. É uma resposta a tudo aquilo que Ele tem feito por nós, né? A minha vida com Deus, o meu casamento, a minha vida financeira, nada foi somente: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e tá tudo certo. Não foi no momento em que a gente se batizou e desceu as águas, e novamente quando eu voltei ali daquelas águas, tá tudo certo, tudo resolvido. Eu posso falar de salvação, mas o meu dia a dia, o êxito das coisas que o Senhor quer pra minha vida, eu preciso agir, eu preciso de ação, eu preciso me mover debaixo da palavra do Senhor, sabe? Com esse fundamento, mas eu preciso me mover. Com muito esforço, exige trabalho, né? A gente sabe que tudo, assim como casamento, assim como relacionamento, exige muito esforço, exige muito trabalho, exige disciplina de todos nós. E a gente vai falar disso um pouquinho também. E a parte de fora, Fábio? A gente falou da parte de dentro, mas a parte de fora do nosso propósito, que é a parte de ação, né? Que é a parte que realmente a gente precisa. Essa parte são as nossas ações, os nossos planejamentos, e nós precisamos ter esse cuidado. E porque é o mesmo que a gente ter, de repente, não essa bola, mas de repente é o mesmo que a gente ter uma bola de futebol, quando a gente fala de cuidar só da parte de dentro, não cuidar da parte de fora. É o mesmo que a gente ter uma bola de futebol em casa, a gente poder usufruir dela, poder ter a finalidade que ela foi criada para ser, e a gente pegar ela e
guardar num armário e não deixar ela cumprir o propósito dela. Então, quando nós só retemos e nós não conseguimos planejar, ter um objetivo claro, não cuidar das nossas ações, que a gente vai fazer, que nós vamos promover para chegar no propósito, nós estamos pegando esse objeto, essa bola, e guardando, e não deixando ela cumprir o propósito que ela foi determinada. Amém? Então, nós já temos uma visão de onde nós queremos chegar, né? De onde nós somos planejados por Deus para chegar. E nós precisamos ter um planejamento para chegar lá. E nós precisamos entender quanto de disciplina, quanto de esforço nós precisamos ter para chegar lá. Porque o processo, ele é tão importante quanto chegar lá. O processo é tão importante quanto o ponto de chegada do seu propósito. É no processo que Deus molda o nosso caráter, é no processo que nós alcançamos muitas pessoas, é no processo que nós aprendemos e ensinamos outras pessoas, é no processo que a gente amadurece, é no processo que a gente alcança a maturidade. Nós trabalhamos o nosso caráter em coisas que às vezes nem nós sabemos. Então é necessário. Na construção de um lar, na construção de uma casa, nós precisamos viver esse processo. Então, assim, hoje meu casamento não é o que é, a minha vida não é o que é, meu relacionamento com Deus não é o que é hoje. Se eu não tivesse construído diariamente todas aquelas situações, todos os desafios, todos os problemas, tudo que nós tivemos que passar, nós temos que resolver para chegar onde nós estamos hoje. Nós vamos continuar. Então, nós não podemos tirar o processo das nossas vidas. O processo, ele é necessário. A gente vê a metamorfose da borboleta, a gente sabe que para ser uma bela borboleta, nós precisamos realmente passar por todos os processos. A natureza aí nos ensina, glorifica o nome do Senhor. Eu queria que você respondesse para você mais 2 perguntas. E a primeira delas é: o que eu estou fazendo hoje em relação ao meu propósito? Ou seja, eu já sei meu propósito, ok, já perguntei para Deus. E agora o que eu estou fazendo para chegar lá? Quanto de esforço também estou colocando para chegar lá? A segunda pergunta é: quem sou eu hoje? E as escolhas que faço agora me movimentam em direção ao que quero me tornar? Por isso que a primeira questão é saber o propósito, é saber o objetivo. Porque todas as minhas escolhas hoje vão direcionar para ele. Quando eu sei claro o meu objetivo, eu posso resolver essas questões. Como eu vou movimentar para chegar lá? Como eu vou conseguir chegar no lugar desejado, no lugar que Deus quer que eu esteja? E as pequenas coisas vão ser deixadas muitas vezes de lado, coisas que vão atrapalhar o nosso processo. A gente vai fazer o que Deus quer que a gente faça e deixar de fazer coisas que a gente não precisa fazer. E eu quero te contar uma história. Talvez hoje ainda você tenha dificuldade, mesmo depois dessas perguntas, de saber de fato para o que você foi chamado. E tem a história de um psicólogo, né? E ele foi procurado por uma pessoa que estava sem rumo na vida, estava prestes a tirar até realmente sua própria vida. E ele conta, esse psicólogo, que chamou, conversando com esse paciente. O paciente disse: olha, eu trabalho numa empresa boa, eu tenho uma vida financeira boa, estou com sintomas de depressão, eu não estou bem. E eu gostaria de ter um sentido para isso, eu não sei o que está acontecendo. E esse psicólogo disse para ele: eu quero que você vá para sua casa, eu quero que você diminua sua carga de horário de trabalho, eu quero que você passe um tempo com você mesmo, refletindo, pensando sobre tudo que você tem feito e sobre o que você pretende fazer para frente. Então, vai lá, fica um tempinho sozinho, diminui, dorme um pouquinho mais e depois você volta aqui depois de uma semana. E então ele foi para casa, esse homem seguiu a instrução, diminuiu sua carga horária de trabalho, foi para casa. Perdão. Ele chegava em casa, ele colocava uma música de alguém, não era só instrumental, era uma letra, enfim, de uma música. E aí ele passava aquelas horas ali pensando e tal. Então depois passou de uma semana, ele voltou para conversar com esse psicólogo
E ele falou, olha, eu acho que o senhor tá com algum problema, assim, não deu certo comigo, eu tenho que passar outra coisa. E quando esse homem, esse psicólogo foi falar com ele perguntou, né, mas o que você fez? O que você fez nesse período que eu te mandei? E ele foi falando. E nesse processo todo, o psicólogo disse pra ele, olha, deixa eu te falar, eu mandei você ficar com você mesmo, refletindo sobre a sua vida. Eu não mandei você ficar na companhia de alguém cantando, porque se alguém trabalha com você, eu mandei você ficar na companhia de você mesmo. Então, o que eu quero dizer é que às vezes nós precisamos deste tempo para ser honesto conosco mesmos, porque às vezes a gente não quer abrir mão de coisas, porque são legais, mas Deus não pediu pra gente fazer. Às vezes nós que não queremos começar a fazer coisas que às vezes são muito desafiadoras para nós, que exigem de nós, porque nós temos medo, né? Nos falta um pouquinho de coragem ali para começar. Então que você possa ficar na companhia de você mesmo às vezes, sabe? Chamar o Senhor ali, sim, Senhor, coloca os meus pensamentos em ordem, traz luz sobre isso. Mas não deixe nada interferir, não deixe nenhuma outra voz interferir. Seja honesto com você mesmo. Tire tempo para refletir, pensar, sem interferência. Coloca no papel. Muitas das situações que nós vivemos, elas acontecem aqui. Mas quando nós colocamos ali no papel, nós vemos que não é aquilo tudo. Nós conseguimos organizar a nossa vida de uma maneira mais clara. Então fica aí a dica para você, em nome de Jesus, né? Eu quero dizer para você que não espere condições melhores para fazer o que você precisa fazer. Não espere você ter mais dinheiro, não espere você ter mais tempo. Eu nunca precisei de mais coisas para fazer o que eu faço. E se você for perguntar para qualquer líder que há anos lidera, você vai perceber que Deus chama pessoas que são ocupadas. Deus chamou Pedro. Deus chamou os discípulos que um era pescador, um é médico. E a gente vê Deus chamando pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão, de repente, com a sua vida cheia de coisas. Mas Deus chama as pessoas para um propósito maior do que ocupar um cargo. Essas, de repente, é uma ferramenta para a gente chegar onde a gente precisa. Mas eu quero dizer para você que não importa a posição, o cargo que você assuma, não importa o GR que você assuma, não importa a liderança que você assuma. Deus chamou você e é esse tempo. Se Ele te chamou, você tem tudo que você precisa. Ele te deu habilidades naturais. Quem sabe você nem imagina isso, mas você vai descobrir nele. Ele te deu habilidades, Ele te deu talentos, Ele te deu dons, Ele te deu uma família em Cristo Jesus, Ele te deu uma comunidade, Ele te deu uma família em Cristo Jesus para te ajudar. Para você não estar sozinho, para orar com você, para te ajudar. Você tem fundamento, você tem a palavra de Deus, você já tem uma base. Então isso tudo é ferramenta para você alcançar o teu objetivo. Mas antes de encerrar esse tema, eu quero falar de algo que o Senhor falou no meu coração enquanto eu preparava essa aula para você. Nós traçamos muitos planos, nós traçamos muitas vezes as metas para a gente chegar lá, alinhados com o Senhor, já onde o Senhor fala, onde o Senhor ministra. Mas deixa eu te contar uma história. Um alpinista estava escalando uma grande montanha. E estava indo muito bem. Só que ele deslizou, ele teve um acidente, algo inesperado. E ele ficou pendurado só por uma corda. E aí ele, como tinha muita neblina, ele não enxergava em que altura ele estava, nem tampouco a sua volta, ele não tinha como se socorrer de maneira nenhuma. Não tinha ninguém para ajudar. Estava sozinho. E de repente, ele fala, eu vou pedir para Deus ajuda porque é a única solução que eu tenho. E ele diz, Deus, me ajuda. Me dá uma direção, me dá uma solução. E ele ouve uma voz, e essa voz diz assim, corte a corda. E ele passou uma noite inteira pensando sobre aquilo. Corto, não corto, corto, não corto. Eu não acredito. O que eu vou fazer? E aí ele decidiu, não, é a minha única segurança essa corda, então eu vou ficar agarrada a ela.
Ele morreu congelado naquela corda. No outro dia, o socorro veio e quando encontrou ele estava congelado, morto, agarrado à corda, com as duas mãos agarradas. E o que eles observaram é que ele estava a menos de 2 metros de altura. Ou seja, se ele tivesse cortado a corda, ele teria se salvado. Estava salvo. A mensagem que eu te deixo para hoje é a seguinte: você precisa se mover em fé. Nem sempre o que a gente planejou, metodicamente, sistematicamente, vai ser o que vai acontecer. Às vezes nós dissemos: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Me dá uma resposta. E Deus te dá um sinal, Deus te dá uma resposta que, me desculpe, vai ser como Pedro, ande sobre as águas. E a gente decide se a gente põe o pé na água ou a gente fica ali no barquinho. Porque a gente fica com medo de pisar em algo que vai nos afundar. Ou que a gente vai cair se cortar a corda. Deixa eu te falar, se você tem certeza que é a voz de Deus, se você tem certeza que o Senhor te deu uma direção, corte a corda. Não tenha medo. A gente fala do lado de dentro, a gente fala do lado de fora de nós, a gente está falando de cuidar da nossa fé, cuidar também de tudo aquilo que a gente precisa fazer, se empenhar mediante tudo aquilo que a gente tem retido da parte de Deus, mas há momentos em que você vai precisar somente disso, de fé. De fé. Para alcançar, para chegar no lugar que Deus deseja para você. Porque às vezes você vai olhar para o propósito que o Senhor te deu e vai dizer: Senhor, acho que o Senhor errou. Esse propósito é muito grande, eu não sou capaz. Então deixa eu te falar, se Deus te chamou, você é capaz. Não espere melhores condições para fazer nada. Se Deus te chamou hoje, se Deus já falou hoje que é para você fazer, faça hoje. Cumpra hoje todo o propósito, todo o objetivo que o Senhor te chamou para ser. E com Ele, você vai ser bem sucedido. Amém? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre nosso segundo tema. E é bem interessante porque nós falamos sobre propósito, sobre chegar ao lugar que Deus quer que a gente esteja. E é interessante entender que ninguém chegou ao sucesso sozinho. E esse não é o propósito de Deus para nós. Não é o propósito de Deus. Deus tem propósito nas conexões, nas relações, nos relacionamentos. Principalmente quando Ele está nele, né? Ele tem propósito quando Ele está nele. E nós precisamos entender que Deus prepara pessoas para nos ajudar. Deus prepara pessoas para nos auxiliar. E nós precisamos estar dispostos a receber de cada uma dessas pessoas. Então, o segundo tema de hoje é trabalho em equipe. Eu sei que tem gente que prefere trabalhar sozinho, né? Mas a palavra de Deus diz que é uma soma. Deus deu uns para apóstolos, um para profetas, um para mestres e assim segue. E Deus deu muitos dons para aquilo que é útil. Nenhum dom que Ele te deu é para você, mas Ele fala do outro. A gente começa a oração do Pai Nosso com Pai Nosso. Nunca é somente sobre nós. Nós mesmos. É sempre também sobre o outro, o que a gente tem para derramar na vida do outro. Né? E a gente não está falando só de trabalho. A gente está falando de trabalho em equipe, nós estamos falando de servir em equipe. E o que importa de verdade em toda equipe, seja ela 2 pessoas, né? Já é uma equipe. Seja ela 2 pessoas, a gente já está falando de um propósito pré-determinado para o Senhor. E que nós precisamos entender que tem um objetivo maior. E nós precisamos chegar nesse objetivo. E o objetivo do propósito de Deus com 2 pessoas é que o reino de Deus venha chegar a mais pessoas. Aí nós temos cada uma a sua ferramenta, né? Mas eu queria ler com você um texto sobre isso, sobre o trabalho em equipe. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 até o 12. E diz assim: melhor serem 2 do que 1, porque um tem melhor paga do seu trabalho. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro.
Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. É maravilhoso esse texto. É maravilhoso. Aqui, sabiamente, ele está falando sobre o poder que há em estar unido com alguém pelo propósito. O poder de há em estarmos entre irmãos. Tem uma música do Filhos do Homem, antiga, mas ela fala assim: um guerreiro que luta só, não fique em pé até o final, pois um cordão de 3 dobras não se pode quebrar. E é assim, sozinhos nós não conseguimos muitas vezes vencer uma batalha. E se tratando das coisas de Deus, sendo que não é propósito do Senhor, é certo que não vai dar certo o que nós tentamos promover sozinhos. Não é verdade? Então quero falar para você que Deus te fez para se conectar, para ter relacionamentos, para trabalhar em equipe e para Ele estar nessa equipe. A palavra ali termina em Eclesiastes falando de cordão de 3 dobras, né? Onde Ele está. E nós sabemos que há dificuldades numa relação, numa liderança compartilhada, né? Nós temos os GRs hoje, essa visão de GR, que é trabalhar aí de 2 em 2 aí para anunciar o reino do Senhor, as boas novas de Cristo. E sempre são duplas, né? Ou de ministério ou de GR. E não importa o que você venha fazer ou está fazendo. Eu quero dizer para você que nós sabemos que às vezes surgem problemas, porque são pessoas de lugares diferentes que vieram, muitas vezes, a cultura, a família, a sua rotina, são habilidades diferentes, são temperamentos diferentes, e nós não somos gêmeos a ponto de dizer que não vai ter problemas, que não vai saltar algumas diferenças aos olhos de vocês. Mas quando nós pensamos no propósito maior, nós enxergamos a outra pessoa não como alguém que está dividindo, mas alguém que soma com aquilo que Deus quer fazer, soma com o propósito final, para que a gente possa alcançar o nosso propósito. Exemplos de relacionamento, né, com propósito. A palavra de Deus fala de Jonatas e Davi. A gente vai falar sobre como trabalhar em equipe um pouquinho mais à frente, mas eu quero falar para você que a Bíblia fala de relações assim. E Jonatas e Davi tinham tudo para dar errado. Sabe, aquela liderança tem tudo para dar errado, porque são pessoas muito diferentes, eram de lugares diferentes, de repente, cultura diferente. Mas Jonatas era filho de Saul, rei, e que era o sucessor de Saul no reinado. Porém, Davi foi ungido para ser rei depois de Saul. Então, Jonas tinha tudo para dizer assim: poxa, Davi vai tomar o meu lugar? Então eu preciso apoiar meu pai, vou deixar ele matar Davi. Mas foi justamente o inverso. A palavra de Deus diz em 1 Samuel que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. E a gente vê que foi uma amizade linda. Por quê? Porque Jonatas encorajou Davi muitas vezes e ele renunciou. Eu acho que uma das coisas, tenho certeza que uma das coisas que todo líder faz, principalmente liderança compartilhada, um trabalho em equipe, é renunciar. Alguma coisa a gente sempre renuncia. E isso é tão de Jesus, porque Jesus renunciou desde que veio para a terra por nós. Renunciou a viver lá na glória, né? Renunciou a viver tudo aquilo que como rei, como Senhor, veio para cá para nos dar essa oportunidade de vermos Ele aqui e sermos cada vez mais parecidos com Ele. Então a gente vê o exemplo do próprio Jesus trazendo isso sobre as nossas vidas. Essa renúncia, né? A palavra de Deus diz: quem quiser vir após mim, Jesus disse, né? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então ele estava dizendo: você vai ter que se negar. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas estou te dando um caminho a ser seguido, né? Ele é o próprio caminho. A palavra de Deus também fala de uma outra passagem, que é o paralítico de Cafarnaum. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela fala de 4 amigos que levaram esse paralítico até Jesus.
Então a gente fica meditando no milagre maravilhoso de Jesus. E esse era o propósito, o milagre. Mas a gente precisa entender o que tem por trás, o que é um trabalho em equipe teve que ser feito para que pudesse chegar de fato ao propósito, chegar até Jesus. Então 4 pessoas foram necessárias, carregar aquela maca, subir aquele telhado, né? Descer aquele paralítico pelo telhado e enfrentar com muita coragem, com muita ousadia, né? Descer por um telhado aquele homem, para que o propósito pudesse ser alcançado. Então foi um trabalho em equipe, né? Não foi um trabalho feito sozinho. E às vezes você fica se perguntando, né, Fábio, por que eu preciso dessa aula? Eu sempre trabalhei em equipe, estou acostumada, tenho meu trabalho, a minha casa trabalha em equipe, né? Nossa casa trabalha em equipe. E eu quero te contar um pouquinho do meu primeiro exercício como líder. Eu tinha 16 anos de idade e eu liderava pessoas, foi a minha primeira experiência como líder, e eu liderava pessoas que tinham a mesma idade que eu, eram mais ou menos umas 15 pessoas mais jovens, de 12, 13 anos, de até 10 anos, tudo no mesmo grupo, e liderava pessoas que tinham muito mais idade do que eu, né? Então foi um desafio muito grande, porque ninguém me ajudou, ninguém me instruiu, ninguém me disse como deveria ser. Eles me disseram, você vai liderar essa equipe, né? E eu não tinha instrução nenhuma, eu não tive esse material, eu não tive essa aula, eu não tive o cuidado de alguém chegar e dizer assim, Fábio, esse grupo é assim, você precisa saber que são idades diferentes, são pessoas diferentes, você vai ter que ser maleável, você vai ter que ser assim, dessa maneira, a palavra de Deus diz isso, cuide com isso, cuide com aquilo. Ninguém me alertou em relação a essas coisas. Então, o que aconteceu? De fato, eu tinha 16 anos de idade e eu agi e liderei essas pessoas por mais ou menos 2 anos, quase 2 anos, por instinto, né? Então era meio que ação e reação. Se alguém me fazia alguma coisa que eu não gostava, eu reagia. Eu cometi muitos erros, porque a maneira como eu agia era a maneira como eu achava que tinha que ser. Eu não aceitava muita ajuda, porque eu entendia que eu tinha que cumprir aquilo ali porque alguém tinha me dado uma missão e eu tinha que dar conta. Então era um auto-sacrifício muito grande também. Então eu não admitia que alguém fizesse nada por mim ou que me ajudasse, porque eu achava que eu tinha que fazer aquilo sozinho. Não, eu tenho que fazer aquilo ali, foi me dado e é mentira, é uma farsa se eu pedir ajuda, eu preciso dar conta. Então o que aconteceu? Até hoje às vezes dói um pouquinho falar um pouco sobre isso, porque a gente lembra das pessoas que nós lideramos. Eu lembro das pessoas, das quase 15 pessoas que eu liderei. Eu lembro das situações que eu enfrentei. E eu lembro de perder muitas pessoas, de perder algumas pessoas, que depois eu tive que correr atrás para pedir perdão, tive que correr atrás para poder ajudar a voltar para os caminhos do Senhor, porque muitas falhas das quais eu cometi lá fizeram pessoas se frustrarem, sofrerem, porque eu estava frustrada também. Eu também estava sofrendo, porque eu não tive ajuda. Ninguém antes de eu assumir isso me ajudou. Ninguém disse para mim o quanto eu precisava me esforçar em relação a entender, a ter empatia pelas pessoas. Então o que eu quero te falar hoje é que eu cometi muitos erros, eu perdi pessoas, eu sofri, fiz pessoas sofrerem. Não tenho prazer nenhum em falar isso. E eu era uma pessoa que tinha resposta muito na ponta da língua para tudo. Eu não admitia nem que uma liderança de repente viesse falar pra mim, porque eu dizia, não, você me deu um trabalho e preciso que você confie que eu vou fazer. Porque pra mim era só chegar lá, entende? O processo eu não ligava, a gente falou nisso agora, né, na outra aula. Eu não ligava muito o processo, eu queria chegar lá. E eu posso dizer pra você que até hoje, né, eu lembro dessa liderança tentando tirar ensinamentos para as lideranças posteriores, né? Para tudo que eu venho fazendo desde aquela época, quando eu tinha 16 anos, há 16 anos atrás. Né? Então são 16 anos para frente aí, que todas as vezes que eu assumo algum ministério ou assumo alguma liderança, mesmo de GR com alguém, eu faço esse exercício de voltar no tempo e pensar nos erros que eu cometi. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa, pior do que você errar com algo é você não aprender nada com aquilo. Aí é um fracasso total.
Nós erramos, ok, erramos, eu não tive muita ajuda, não tive muita instrução, ok, mas eu preciso tirar algo de bom daquilo. De alguma maneira Deus permitiu aquilo. De uma maneira, aquilo ali moldou o meu caráter também. Eu descobri uma Fábia que eu não conhecia liderando. Então é importante a gente entender isso. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos trabalhar em equipe para a jornada da vida ficar mais leve, mais simples. Nós carregamos às vezes uma cruz muito mais pesada do que Cristo nos deixou para carregar. Nós não precisamos carregar, nós estamos se autoflagelando, se auto-sacrificando por coisas que não são necessárias, por coisas que às vezes não precisa. Então, compartilhe essa liderança. Aproveite essas aulas, né? A gente ouve muito sobre estudar sobre cura, sobre libertação, estudar sobre conhecer a nossa identidade. E a gente também tem que se especializar um pouco em cuidar de pessoas, de trabalhar em equipe. De fato, é muito bom conhecer tudo, estudar as coisas, é muito bom. Mas na hora da prática, a gente vai lidar com gente. A gente não vai lidar com papel, a gente vai lidar com gente, não vai lidar com coisas, é com gente. E eu fico feliz de pessoas terem feito esse exercício diário de aprender a lidar com pessoas. Porque eu sou grata por cada uma delas que passou pela minha vida e me ensinou um pouquinho. Amém? A gente sabe hoje que a gente caminha na visão do GR, né? De liderança compartilhada, 2 líderes. A gente sabe que tem as suas dificuldades, mas a gente observa que quando a liderança, ela, tanto de ministério quanto de GR, quando ela entende o propósito, apesar das suas diferenças, apesar das diferenças que elas têm, a gente entende que a gente observa o quanto de fruto essa liderança acaba tendo. É visível, é notório, né? O objetivo acaba sendo alcançado, o propósito concluído. Não quer dizer que não teve alguns atropelos, algumas dificuldades, algumas reuniões, né? Para que as coisas chegassem onde deveriam chegar. Mas o propósito final foi alcançado. As vidas foram alcançadas, as pessoas foram abençoadas. E isso é o mais importante, né? Assim como a gente falou agora há pouco sobre casamento, sobre vida financeira, tudo isso exige esforço, tudo isso exige uma disciplina muito grande de nós. Então não acho que um relacionamento começa de um dia para o outro, né? Ele exige esforço de todos nós, exige uma renúncia, como a gente viu ali da parte de Jonatas, exige esforço, como aqueles 4 amigos daquele paralítico que levaram ele. Então exige esforço e disciplina de todos nós. Se negar, se humilhar, se der. A gente vai falar um pouquinho pra frente também sobre isso. Você sabe que hoje há sementes modificadas, né? Para que ela possa de fato ter certeza que vai colocar na terra boa, ela vai dar fruto, né? Vai alcançar o objetivo. Mas a gente sabe que a semente pode ser poderosa, pode ser maravilhosa. Se ela cair numa terra que é infértil, essa pode ser a semente mais cara do mundo. Ela não vai germinar, ela não vai dar fruto, ela não vai crescer. O que eu quero te falar aí, nesse sentido, é que às vezes a pessoa que está do seu lado hoje tem algo muito bom, tem algo de Deus e maravilhoso para derramar sobre a sua vida. Mas nada adianta do que ela fizer para você se você não estiver disposto a receber. Se você não estiver disposto a receber, se a terra do seu coração não estiver boa, se a terra do seu coração não estiver preparada para receber. Então nós precisamos entender isso, os 2 lados. A gente está disposto a derramar o que tem sobre as nossas vidas, sobre a vida dos outros, mas também está disposto a receber. Estar atentos a isso. Amém? Fábio, como trabalhar em equipe, então? Né? Então vamos lá. Eu vou citar algumas coisas aqui para vocês, para que a gente possa estar meditando em como melhorar a liderança que a gente já tem, ou mesmo quando você for começar uma nova liderança, poder aplicar esses pontos. Amém? Primeiro aceite a semente. Por que esse ponto? Esse ponto eu coloquei por conta do que a gente falou agora da semente. Você precisa estar disposto a receber do seu companheiro, precisa estar disposto a receber desse líder que está com você, ou que vai estar. Você tem que estar disposto a receber do seu marido, da sua esposa que está com você em casa, algo.
né? Da mesma maneira que um casamento não tem êxito, não tem sucesso, se um só lado quiser, da mesma maneira também qualquer outra liderança que o Senhor nos der. Precisa dos dois lados. Então aceite a semente, seja uma terra boa, bem fértil, porque vai dar muito fruto. Esse é um princípio bíblico. Segundo, tenha paciência. Todo relacionamento exige tempo. Todo relacionamento. Eu lembro que meu relacionamento com meu marido, quando a gente namorava, exigia um tempo para conhecer, exigia um tempo para aceitar se casar, exigia um tempo para ele amadurecer mesmo depois de casado. Exigia um tempo até para termos filhos. Então, o que eu quero te falar é que tudo exige tempo. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, né? Há tempo de plantar e tempo de colher. Então, que você possa estar semeando na vida de alguém que está com você, ou que vai estar liderando algo. Que você possa estar semeando na vida dessa pessoa e também recebendo. Tenha paciência, tempo para esperar. Próximo ponto, aceite as ideias do outro. Isso fala de ceder. Isso fala de humildade, isso fala de caráter, sabe? É importante nós entendermos que nossas ideias podem ser muito boas e é uma contribuição muito, muito boa para aquilo que a gente está fazendo. Mas quem sabe o outro tem uma ideia melhor, né? Ou quem sabe a do outro funcione melhor para este caso. Nós precisamos aprender a ceder. Outra coisa, não critique, né? Se você tiver que falar algo, fale da ideia. Não gostei dessa ideia, não achei legal, não achei interessante. Mas não fale da pessoa. Você não está julgando a pessoa, mas dizendo que a ideia dela não é boa. Deixe isso bem claro, ok? Lembre-se que você pode passar muito tempo com essa pessoa. É importante construir um relacionamento saudável para que dê um fruto bom. Trabalhe. Olha só, Provérbios 6:6, a gente observa o trabalho das formigas, né? A palavra de Deus manda a gente observar. Por quê? Acho que a primeira lição e a lição que a gente mais ouve, que eu mais ouvi nessa vida aí com Cristo, nessa caminhada como igreja, como comunidade, é que a gente aprende com a formiga a não ter preguiça, a trabalhar. Então nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos estar sempre disponíveis e dispostos a fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. E a segunda coisa que eu aprendo é que para elas carregarem algo maior, para elas levarem algo maior às formigas, elas precisam se unir. Ou seja, para mover algo maior, elas se juntam todas para carregar aquilo. Então é maravilhoso tudo aquilo que Deus criou e que a gente pode observar à nossa volta para entender como é trabalhar em equipe e como nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Saiba dividir. Isso é bem interessante também. Saiba dividir. A gente não precisa fazer tudo sozinho. Eu contei meu testemunho agora há pouco, né? Se eu tivesse dividido, se eu tivesse compartilhado com as pessoas muitas das coisas que eu fiz, teria sido muito mais leve. Não teria sofrido tanto. Eu lembro que no final daquela liderança minha, com aquela equipe, eu tava com dificuldade tamanha que eu não conseguia dar conta. Então eu tive que pedir ajuda. E eu lembro que naquela época eu entendi que se eu tivesse feito aquilo desde o início, teria sido muito melhor. As pessoas tinham ganho muito mais, né? O reino tinha ganho muito mais. Então saiba dividir. Steve Jobs falava ali que a empresa dele tinha um grande sucesso. Um dos motivos da Apple é porque eles eram uma empresa colaborativa, né? Então sabiam dividir. Ele fala que eles tinham reuniões semanais, passavam 3 horas conversando, cada um na sua função, cada um desempenhava um papel nessa empresa. E a palavra de Deus é muito clara, né? Jesus ele deu uma função para 12 e depois foi se expandindo. Deu uma missão, vai de 2 em 2, né? Então Jesus ele já nos instruiu ali, ele podia ter dado a missão para 1. Não, mas ele disse, eu vou dar para 12, eu vou chamar 12 para começar esse trabalho. E aí foi se multiplicando. Outro ponto importante, seja participativo e solidário. Ajude e se permita ser ajudado também, né? Fala um pouquinho também da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Nós precisamos nos colocar no lugar da outra pessoa, o que ela está vivendo, o que ela está passando, de onde ela veio, o que ela tem.
Outro ponto importante é planejar. Cantares 2,15 fala assim, né? Que são as pequenas raposinhas que acabam com as vinhas. Então, a gente espera às vezes que uma grande coisa vai acabar. De repente, pode acabar com uma liderança, pode acabar com essa comunhão que você tem com seu parceiro de ministério, com seu parceiro de GR, o que possa vir a ter, né? Pra frente, em nome de Jesus. Mas às vezes são pequenas coisas que elas só são sanadas, acabadas, com o próximo ponto, que é o diálogo. Então, nós precisamos saber que é através do diálogo que nós vamos conseguir fazer com que todas essas questões venham a ser organizadas. Planejar. É sentar, você precisa sentar com esse líder, você precisa sentar com essa pessoa e organizar tudo. Isso é algo que eu fiz desde essa primeira liderança que eu contei pra vocês, que eu errei muito. Então, todas as vezes que eu assumo uma liderança, todas as vezes que eu começo a trabalhar com alguém, a primeira coisa que eu faço é uma reunião. A gente senta e a gente coloca. E eu sou bem metódica e sistemática nisso, de falar os pontos que deram errados. Ó, já aconteceu isso, deu errado, já aconteceu isso, deu errado. Mas teve isso que deu certo, teve isso que deu certo. Então, é importante do que você gosta de fazer, o que é importante pra você. É importante a gente conversar de pequenas coisas, ajustes. De tempos em tempos é necessário você sentar e planejar de novo, reajustar as coisas, porque os tempos mudam, né? Às vezes as coisas mudam, nós precisamos planejar novamente as coisas. Então, que você possa estar sendo um pouco mais organizado, ou de repente começar a fazer essas reuniões para saber como vai ser daqui para frente. Como nós vamos planejar quais metas futuras para a gente alcançar o propósito. É muito importante. Assim você vai acabar com essas raposinhas, né? Porque às vezes não é uma grande situação que pode vir a atrapalhar essa liderança compartilhada. Mas são coisas pequenas, né? Que não são resolvidas no início e acabam dando fruto ruim no final, né? Aceite a ideia do erro. Tanto quando você erra, quanto quando alguém erra com você. Eu acho que mais difícil, às vezes, é quando a gente erra, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, e eu posso falar com toda certeza, as pessoas que mais me ensinaram, os líderes que mais me ensinaram, que eu me inspirei, que eu tive uma motivação fora do normal para seguir em frente, apesar dos erros que cometia nas lideranças que eu tive, foram aqueles que me disseram assim: Fábio, eu errei. Eu cometi esse erro nisso, não faço mesmo. Então eu consegui enxergar eles de uma maneira diferente. Eu consegui entender que as pessoas vão errar de alguma maneira em alguma coisa. Mas o que a gente também não pode fazer, querido, querida, é o que acontece com muitos, né? A gente erra num ponto e a gente pega e quer abandonar tudo, porque parece que a gente errou tudo. Não. A gente errou pontualmente algo, a gente conserta e a gente segue em frente. Porque é um ponto específico. Às vezes nós somos movidos pelo sentimento, mas não houve de fato algo concreto e real para acabar com tudo isso, para sair correndo. Não, foi algo pontual. Então a gente resolve e segue em frente. A gente vai errar algumas coisas, a gente vai errar algumas vezes e às vezes a pessoa que está do seu lado também vai errar, mas converse, se reorganize, planeje, perdoe, tenha empatia. Esse é um exercício diário, né? O padrão de Deus é 70 vezes 7. Então a gente precisa perdoar. Tá certo? E por último, aproveite. Aproveite. Tem algo de Deus na vida dessa pessoa pra você. Tem algo que ela pode derramar sobre a sua vida e você, de repente, não entende. Mas creia que aquilo que a pessoa que Deus colocou sobre a sua vida, o que vai vir a colocar é propósito do Senhor. A Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Então, se um líder seu tem alguém para liderar do seu lado, saiba que é o próprio Deus traçando algo novo para você, traçando um propósito para sua vida com aquela pessoa. E algo em particular que eu gostaria de deixar sobre a sua vida hoje. Algo que eu faço todas as vezes que eu assumo também uma liderança com alguém. E algo que eu aprendi a fazer há uns anos atrás, com uma experiência ruim de liderança.
Nós éramos pessoas muito diferentes, nós tínhamos bastante dificuldades. E eu, no fundo, sabia que Deus tinha propósito ali, mas eu não conseguia mais entender qual era o propósito, tamanha era a dificuldade. E as pessoas continuavam ganhando, o reino de Deus continuava ganhando, mas o nosso relacionamento estava travado, né? E aí eu lembro que eu chamei um líder, e quando eu chamei esse líder para perguntar para ele o que eu poderia fazer, na mesma hora em que eu estava falando para ele da situação, eu disse: eu sei que Deus quer que a gente se alinhe, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. E eu lembro que na hora em que eu falava com ele, o Espírito Santo disse para mim: pergunte a ele o que você pode aprender com o teu parceiro. Ele, como líder, vai saber te responder. E o que você pode ensinar a esse parceiro de liderança. Eu lembro que eu fiz essa pergunta pro meu líder, pra minha líder, e ela claramente me disse, porque o líder conhece o liderado, e ela me falou, a minha liderança me falou: olha, você pode aprender isso e isso com essa líder que está do seu lado, e você pode ensinar isso e isso a ela. Depois daquele dia, todas as vezes que eu assumo algo, eu digo, uma das primeiras perguntas que eu faço para Deus, não é nem para a pessoa, digo: Senhor, o que eu posso aprender? O que eu posso aprender com essa pessoa? E o que ela pode aprender comigo? E para encerrar, eu quero dizer para você: a cruz vem antes da coroa, meu irmão. A gente olha para trás e vê o tanto que a gente já caminhou, e vê o tanto que a gente caminhou e melhorou. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente vê o tanto que a gente precisa ainda para chegar lá, o tanto que a gente precisa para chegar até Cristo, cada vez mais perto dele, parecido com ele. Então eu quero dizer para você que, assim como Jesus disse que nós teríamos aflições, quer dizer para você para ter ânimo, para ter bom ânimo. Porque o outro lado, de repente, está fazendo a mesma oração que você, o outro ele está fazendo a mesma oração que a sua. Senhor, me ajuda a lidar com essa situação. Eu quero dizer para você que é tão maravilhoso liderança compartilhada, é tão grandioso. Durante o processo, às vezes parece meio doloroso, eu até brinco, né? Senhor, as coisas com o Senhor às vezes é meio dolorosa e depois é muito maravilhosa, né? Quem me conhece sabe que às vezes eu falo essa frase, porque Deus está sempre movendo a gente para um desafio novo e exige coragem, sabe? Não podemos fazer como Jonas. Não podemos fazer como Jonas, que recebeu uma missão, um propósito de Deus para algo tão grande, a gente olhar e dizer, nem pensar, não vou para lá. Aí Deus, com a sua infinita graça, misericórdia, te joga dentro da barriga do peixe e faz você passar um tempo ali meditando, tempo refletindo. Então que a gente possa sair da barriga desse grande peixe disposto a dar continuidade ao que o Senhor nos chamou para fazer. Eu te convido a ser corajoso, porque é maravilhoso que Deus tem quando duas pessoas entendem o seu propósito. É grandiosa a obra de Deus no relacionamento. Relacionamentos são pontes, são conexões que nos levam a lugares muito maiores, mais longe do que se a gente estivesse sozinho. Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.